Você tem uma ideia, eu perdi a única vez que eu tive com 4 músicas na parada de sucesso. Tem um Filho da Mãe aí em Búzios com o meu direito autoral, porque eu estava em segundo e terceiro com o Mestre lá dos Mares, com o João e a Elis Regina. Estava em segundo ou terceiro com Dois Faladores pra Cá, com a Elis Regina. Estava aí pelo sétimo com a Maria Alcina, com o Kid Cavaquinho. E estava ali pelo 10º com o MPB4 com De Frente pro Crime. Só aconteceu isso uma vez na minha vida, eu perdi tudo. Um juiz declarou, isso foi arrecadado indevidamente, alguém está com o dinheiro dele. Então isso é tão assim absurdo que eu procuro, eu tirei essa injustiça da minha vida, porque não seria suportável você pensar numa arrecadação de direito autoral do tipo 4 músicas nas 10 primeiras. Isso podia me pirar a cabeça, entendeu? Então eu no momento em que isso aconteceu, eu desliguei, eu fiquei fora. 2, 3 anos depois a gente tinha feito, aí o Maurício já está super presente, a Amar. Talvez o Maurício tenha sido o melhor cara em relação à fundação da Amar. Por quê? Porque cada um tinha suas sociedades arrecadadoras e o Maurício, bem relacionado com todo mundo, muito generoso e tal, benquisto, honesto e tal, conseguiu tirar todos os grandes das outras sociedades e juntar tudo na Amar. Foi uma época de sonho, foi um baque na arrecadação das outras sociedades corruptas e tal, esse troço todo. Com o passar dos anos, como sempre acontece, isso foi se esvaziando um pouco, mas o Maurício jamais deixou a diretoria da Amar, morreu como o grande diretor da Amar. Muita gente no começo se associou por entusiasmo a Saci, o próprio Paulinho da Viola, Hermínio e tal, mas isso é sempre, essas sociedades são sempre, há sempre um momento de agregação inicial muito grande e depois a coisa vai se esvaziando. Mas o impressionante é que o Maurício, ali dentro de uma sociedade arrecadadora, me ligava, batia um papo, ele estava melhor, né? Ele estava mais esperançoso. Ligava 2 horas da manhã da enfermaria eu não sei se era o Jatene ou se era o outro famoso cardiologista, era o Jatene, né? Me ligava da enfermaria. Ora, como é que um cara que é presidente de uma arrecadadora no Brasil liga para você de uma enfermaria de camisolão, entendeu? Porra, o diretor da outra arrecadadora estaria no Cadouro de não sei o que, num quarto particular com sala de visitas, entendeu? Nisso aí é preciso aprender muito com o Maurício Tapajós e o legado que ele nos deixou. Honesto até diante da possibilidade da agonia e da morte, o que não é brincadeira não, cara. Tem que ser muito macho. Porque aí eu preciso explicar uma coisa a vocês. O ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação, que distribui para cada uma das arrecadadoras a qual você pertence, eu e o Maurício, sócios, fundadores, com muito orgulho, tanto da Som Brás quanto da Amar, o ECAD é constituído por uma lei que o Ney Braga, por incrível que pareça, foi o cara mais decisivo em relação ao direito autoral no Brasil. Foi um coronel da reserva da ditadura
no Ministério da Educação. Ninguém foi tão decisivo em direito autoral. Com um porta-voz, um primeiro assessor, digamos assim, que era o Carlos Alberto Direito, um católico de centro que depois chega a ser ministro do Supremo, desse Supremo aí. Mas ele morre de cedo, de câncer de pâncreas. Acho que ele não chega a ser um ano ministro do Supremo. E quem ia nessas coisas? Maurício e Hermínio, Maurício e Hermínio, os heróis, né? E isso desgastou muito o Maurício, porque nesse critério de arrecadação, vota, se você propõe uma coisa progressista em relação ao direito autoral, a Amar, estou eu, Maurício, fulano, Beltrano, tal, o Chico, até hoje, vamos votar. Dá 9-1, ou 8-1. A gente sempre perde, porque a gente representa medidas progressistas em relação ao direito autoral e as outras conservadoras ligadas diretamente às grandes gravadoras transnacionais, etc. Tal. É uma surra que não tem fim, cara. E eu acho, pessoalmente, que um dos motivos do Maurício ficar tomando aquela cana e tal, não sei o quê, tem uma hora que apanhar cansa, entendeu? E o Maurício foi se cansando, ficou com aquela coisa que se chama, do ponto de vista médico, hipertensão maligna, e na gíria, contar de basquete, que você tira a pressão no cara, já está com 24/17, isso é basquete do infanto juvenil, né? E sempre tentando baixar aquilo, até que acontece um negócio impressionante, ele tem um derrame, né? Mas ele se recupera de uma forma inacreditável do derrame, sem nenhum membro paralisado, sem um problema. O derrame desapareceu. Meses depois, o derrame cobrou a conta, cara. O derrame tinha afetado uma pequena área do cérebro responsável pela sístole e pela diástole do coração. Então o coração dele não contraía e distendia de uma forma que permitisse ao músculo não entrar em atrofia. E o coração dele vira uma espécie de um couro amorfo. Ele tenta o Jatene e o pessoal de São Paulo, o nego diz, impossível, não há cirurgia para isso. E ele vai piorando até falecer, né? Mas é uma história impressionante, porque jamais roeu a corda, jamais pensou em se associar a qualquer tipo de trambique. No sentido, você pode achar o que você quiser, eu não vou entrar nesse aspecto, sou parceiro dele, eu adoro ele. Você pode gostar das músicas ou não. No aspecto político do direito autoral no Brasil, é um dos nossos raros heróis. Uma que eu queria te perguntar sobre a SACIA, né? A sociedade que está... Tem uma sociedade de autores... Era uma editora. Editora, né? Como é que isso surgiu, isso, né? A gente precisa editar, né? Se você não editar, o que vai acontecer? Vai haver prejuízos para você, tanto no que é chamado fonomecânico, que é a venda do produto, quanto na execução pública. Para não dar mole para vagabundo, a gente faz a própria editora, que é a SACI, entendeu? Que dura praticamente enquanto o Maurício está vivo, por motivos óbvios, né? Tem contabilidade, tem secretária, tem não sei mais o que e tal,
é o tipo de coisa que ninguém segura. Eu vi isso acontecer depois com a Alma. A própria Amar, que juntou o nome Som Brás, hoje ela é Amar Som Brás, para lembrar as duas lutas, é uma homenagem do Paulinho Pinheiro, do Ney Lopes, do Cláudio Jorge e de outros diretores ao Maurício, para dizer: esse cara aqui, entendeu? Eu não sei se já botaram um busto, porque a Amar não tem dinheiro nem para pregar um prego, do jeito que as coisas estão. A minha relação com o Maurício Tapajós começa naquelas lutas autorais, né, que eu acho que fizeram história quando alguns compositores foram expulsos da SICAM. Embora o Maurício não fosse de lá, eu era, por um simples pedido de prestação de contas, que é um direito reconhecido internacionalmente, né? Houve muita solidariedade, reuniões na casa do Hermínio Belo de Carvalho. O Maurício era amigo e parceiro dele, e nós nos conhecemos nessas reuniões. Daí viriam a se formar duas sociedades importantíssimas: a Som Brás, para recuperar a imagem do compositor diante de medidas arbitrárias, como expulsar a gente. E dessa época vieram as primeiras parcerias, a gente se estudando, rindo muito, bebendo muito. O Maurício era extremamente bem-humorado, né? E nós fomos logo assim, tendo só algumas músicas, nós fomos logo chamados pelo Gugu Olimecha para fazer, eu não me lembro exatamente a ordem, mas eu lembro o nome delas, para fazer duas trilhas e para fazer o texto também, influenciar nos atores e nas atrizes de duas peças de teatro-revista no Teatro Rival: A Tocha na América e Filo porque Quilo. E era cômico, cara, porque nós estávamos em plena ditadura. Então, no ensaio geral tinha um censor de terno e gravata, quadradão, provavelmente militar. E aí, por malícia, não sei o que, aparecia alguém para falar alguma coisa e vinha uma atriz nua e dizia uma frase ou outra, o censor quase caía desmaiado no chão, entendeu? Aquilo foi um período maravilhoso, cara, e a gente aprendeu a mexer com o texto, com a cenografia, com o movimento dos atores e atrizes. Foi um tremendo aprendizado, né? Daí veio a ideia de começar a compor mesmo. Fizemos sambas em parceria com o João Nogueira, um samba que me agrada muito, um partido, na época em que o capitão que botou a bomba no Rio Centro, no pronto-socorro do Andaraí, tu entra cá já e sai caqui. Na urgência do Miguel Couto, um tubarão virou boto. Mas o pior sucedeu, não eram tempos politicamente corretos, mas o pior sucedeu a um tio meu lá no Rocha Faria. Ai, ai, entrou Sandoval, saiu Ana Maria. E a gente cantava isso fazia um sucesso desgraçado, cara. E aí a gente teve a ideia de um projeto mais amplo. O Maurício bebia com o pessoal do MPB4, com os amigos, num bar do Leblon chamado Clipper, que tinha um balcão em ferradura. E ele estava do lado dele, bebendo e vendo que toda hora o cara enchia uma caldeireta até a boca, com aqueles dois dedos de espuma e tal, a caldeireta sumia. E daqui a pouco a caldeireta estava em cima do balcão vazia. E aí aquilo enchia de novo, sumia, voltava, pô, o Maurício ficou maluco, tem um fantasma aqui, um troço assim, e disse para alguém do lado: porra, tem uma caldeireta de chope ali que some toda hora e tal. Aí o cara disse uma frase lá em arte também, não é politicamente correto. Não, porra, que fantástico, aquele é o anão.
ele é menor do que o balcão, por isso que some, desaparece, bem aparece, desaparece a caldeireta. Aí o Maurício ouviu aquilo, morreu de rir, e o cara acrescentou: esse cara é o que manda nas verbas da Petrobras para recursos artísticos e tal, liberação de projetos. Mas, pô, o Maurício fez a curva com o copo dele, foi lá no cara, e o cara disse: ih, rapaz, manda isso pra gente que eu aprovo essa merda e sai rapidinho esse disco aí. Vocês sabem que às vezes eu chamo mais atenção do que um cara de 3 metros, né? Então, cara, ainda bem que aquele dia eu chamei a atenção dele. Eu nem tenho aqui, eu acho que eu nunca tive, né, Melo? Tem um disco da Petrobras e tem um disco que é aquele Maurício Tapajós e Aldir Blanc de palhaços, as 2 capas do Melo, que tá aí fritando camarão, né? E depois desse disco a gente fez outras coisas, né? Fez a gente já tinha feito o Quedas do Brasil, que o quarteto em si gravou, outras pessoas gravaram depois, fez um sucesso danado não tanto no sentido de execução pública, mas o sucesso midiático, vamos dizer assim, da crítica e não sei o que, foi uma coisa incrível. E aí, porra, a gente foi tocando o barco e fazendo músicas, e o Maurício cada vez mais envolvido, que é o que acabou, na minha opinião, matando ele. Quando a gente começa a juntar o material pro disco, uma das músicas que não está pronta, que o Maurício propõe pro disco e faz uma harmonia assim inicial, é justamente A Louca. E aí a gente arma ali e tal, e faz a letra, vê como é que fica. Ele tenta o arranjo, porque ela não estava num sentido assim estrito. Se você for muito rigoroso com o que você faz, ela era uma proposta de música, ela não estava inteiramente acabada quando foi levada para estúdio. Talvez por isso você esteja falando do que aconteceu com a cantora. Mas ficou lindo. Ah, bom. Ficou lindo. Melhor para nós. Tanto que acabei que eu tinha as 2 versões, eu falei: não vou pegar do disco, vou pegar essa outra que ninguém ouviu. E o Maurício fez uma coisa nesse disco também, que é preciso confessar que tem que ser uma honestidade de pedra, cara. Ele tinha um dinheiro para produção e ele não guardou um centavo. Ele gastou o dinheiro com os músicos, com as orquestras, tem faixa no disco que a orquestra não cabia no estúdio na São Francisco Xavier. Ele pagou aos músicos aquilo que ele recebeu depois de ter tirado um caraminguá para mim e para ele. É uma coisa impressionante isso, cara. Mas que diz bem do caráter do Maurício, como o Maurício era rigoroso. Eu só lamento que o Maurício não possa ver, entendeu? Que ele veja pelos olhos dos filhos, dos netos, assim como eu vou fazer. Eu vou ver já fazendo 73 anos daqui a pouquinho, eu vou ver com os meus olhos, mas também vou ver com os olhos das minhas filhas, das minhas netas e netos, do meu bisneto. É assim que eu quero que as coisas ocorram. O Maurício está vendo. Isso não é uma frase mística. Ele está vendo através dos filhos, dos herdeiros, das diferentes mulheres, isso é uma circunstância da vida. Ele está vendo. Bacana. Pô, perfeito. Adorei esse final, inclusive. Quer fazer uma pergunta, José? Não, tá tranquilo. Tá bom, obrigadão. Valeu, meu chapa. Eu que agradeço. Obrigado a vocês, obrigado por tudo. Tá sendo um sonho ali, né? Que eu comecei a falar com a Mary no bar no dia que a gente fez a comemoração. Eu vou confessar uma coisa pra vocês dois. Eu sou muito enrolado, cara.
para marcar um troço, para conversar, para gravar uma fita, para tirar uma fotografia, é uma confusão, cara. Olha, eu conheço os dois que vieram. O meu amigo há 30 anos, cara. Hoje é terça-feira. Ela viu como eu fiquei a partir de sábado. O nariz sangra, eu não durmo. A gente estava com tempo. É infernal, cara. A gente demorou. Desde a ideia até aqui, já se vão 6, 7 anos. Bom, pois é. Eu esperar mais uma semana ou duas para poder fazer essa conversa também não tinha problema nenhum. Ainda bem que valeu. Pacientes, e vocês estão realmente. Me emocionei de um jeito bom falando dele, achei que ia ter uma crise de choro, mas foi legal. Foi bonito, foi bonito.